Apareceu aqui. Começou a rodar o cronômetro. Isso. Muito boa noite, senhor Newton César. Boa noite, Márcio Roberto. Tudo bem por aí? Tudo bem, numa correria, assim, impensável, há 3 semanas atrás, mas estamos tentando dar conta do recado, né? Sobrevivendo até o momento. Mas ainda bem que o clima ajuda, né? Não está calor e a qualidade do ar está excelente. Tá tranquilo. Meu Deus. Clima ameno, né? Tudo a favor, né? Impressionante. Aos nossos seguidores, né? Atenção, altos níveis de ironia, né? Nesses comentários. Bom, vamos lá, então, sem mais delongas. Episódio 166 de Contatos Insólitos. E a temática de hoje é os construtores de mundos. Bom, eu vou precisar da sua ajuda mais do que nunca pelo seguinte: eu escrevi esse texto já há um tempinho e eu não revisei assim o texto, não li ele novamente, então eu vou precisar da sua ajuda, porque ele é muito complexo, adveio do insight que eu tive assistindo uma entrevista do Bernardo Kastrup. Ele não falou exatamente isso daqui, mas sabe aqueles momentos eureka? Eu estava... porque, assim, geralmente as entrevistas dele são muito longas, né? Então, eu assisto em pedaços, né? Eu assisti mais um pedacinho dessa entrevista e ele estava falando justamente sobre essa dicotomia, né? Entre a intuição religiosa, né? E aquilo que nós observamos na natureza. E aí eu entrei no chuveiro, cara. Não sei se é aquele mito, né, do Eureka, né? Que o Arquimedes teve... tomando banho numa banheira, mas no meu caso foi do chuveiro mesmo. E, cara, eu dentro do banheiro lá, tomando banho, eu falei, cara, sabe quando cai aquela ficha uma atrás da outra, assim, no encadeamento de será que não dá para a gente ampliar isso? E aí, cara, veio já parte do texto na minha mente, eu saí do banho correndo e comecei a escrever. Então, assim, em parte foi devido a essa entrevista do Bernardo Kessler, mas a outra parte não, porque ele não viajou tanto na maionese quanto eu, né? E aí eu achei que dava para a gente aproveitar essa temática. Então, do que se trata, então? Já, em parte, eu mencionei que essa dicotomia que ele estava falando, olha, a percepção religiosa, as grandes religiões, não só religiões, mitos também ao redor do mundo, apontam para essa ideia de um criador que haveria criado o universo de forma premeditada, já com um conjunto de critérios morais pré-estabelecidos, enfim, e com um alto poder de metacognição, né? Ou seja, essa capacidade autorreflexiva. Então, se a gente for partir do princípio de que deve haver algo por trás dessa confluência de mitos ao redor do mundo e religiões também, em tempos diferentes, em localidades diferentes, estarem convergindo para o mesmo ponto, né, de que Deus teria essa capacidade. E, por outro lado, a oposição a isso, que é a observância do reino natural, da natureza se movendo de forma instintiva, de forma sem pré-julgamento, de um jeito amoral, de uma forma espontânea, não premeditada, e perceber que ao longo de tantos anos, né, milhões de anos de evolução, uma espécie em particular, né, que é a nossa espécie, o Homo sapiens, desenvolver essa metacognição no final dessa longa linha evolutiva, com tantos sacrifícios, com tantas espécies morrendo ao longo do caminho, se extinguindo ao longo do caminho, e a gente ser agraciado com essa capacidade autorreflexiva muito recentemente, né, por volta de entre 50 e 30 mil anos, que essa capacidade de autorreflexão e pensar em camadas, né? Ou seja, quem é esse ser que está pensando, o que significa tudo isso, onde é que eu estou? Isso é uma conquista muito recente na natureza. Então, por que um Deus autorreflexivo, ou munido de um alto poder de metacognição, logo de saída, tendo esses poderes, criaria ou teria em suas mãos uma possibilidade de criar ou de dar a vida a criaturas que estariam muito abaixo da sua capacidade e desenvolveria, ao longo de tanto tempo, essa capacidade instintiva que parece ser a regra na natureza, até onde conhecemos, obviamente, né? Quando a gente fala de natureza, você tem dois
sentidos principais. Estamos falando do nosso planeta em particular aqui, né, o que nós conhecemos a respeito da natureza, ou a gente pode falar sobre a natureza no aspecto universal, mas aí a gente perde muito a referência, né? De qualquer maneira, são esses dois polos, esses dois caminhos de entendimento. Então, eu já queria passar a bola para você para falar a respeito desse início aqui, desse meu encadeamento de ideias, para depois entrar em outros aspectos que são muito amplos, cara. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta, porque o texto, ele acho que não dá, ele não faz justiça àquilo que eu estava pensando quando eu tive aquele insight dentro do chuveiro. Mas vamos tentar fazer isso. Eu já passo para você a bola para fazer as primeiras considerações. Vamos lá. Legal. Eu reli, antes da gente conversar hoje, eu dei uma relida e basicamente era isso, era essa concepção de Deus que você colocou e depois essa ideia da criatura autoconsciente, como é que ela se desenvolve e esse embate que você acabou de resumir muito bem. Eu acho que a gente, como sempre, insolitamente a gente pode pegar por várias veredas aí. A polaridade que eu acho mais interessante, acho que a gente vai ou ir diretamente nela ou tangenciar de uma maneira, uma coisa é a realidade com R maiúsculo, ponto. Outra coisa é a concepção de realidade que a gente, como criaturas autoconscientes, criamos. E quando a gente cria alguma coisa, a gente cria com a intenção de entendê-la cognitivamente. Então, a gente cria, a gente, como eu digo, a civilização. A gente cria, por exemplo, na parte de Greenwich para cá, a ideologia judaico-cristã tem essa ideia desse Deus mítico criador, que nos criou a sua imagem e semelhança, e alguma parte dos países árabes antigos também, zoroastrismo com Ahura Mazda, os árabes com Alá. Independentemente da ideologia, existe essa criatura que teria nos criado a sua imagem e semelhança, para a qual a gente deveria rogar e sermos gratos por existirmos. O Oriente pensa diferente. O Oriente vê uma vacuidade, vê o tal como uma coisa toda e não um ser, uma criatura, a nossa imagem e semelhança. E a gente, eu acho que o que aconteceu, minha opinião, eu peguei isso do pessoal dos estudos da teoria integral, que pegou das filosofias perenes e das grandes tradições religiosas. Algumas pessoas tiveram acesso, experiência de iluminação com a divindade, com o profundo, diretas. E na hora que voltaram para reproduzi-la em palavras, veio distorcida. E o que a gente tem hoje como religião e como entendimento do que seria Deus são as melhores versões ou as versões que sobreviveram ao tempo. A censura, as traduções, as reclassificações, aos cortes, e essa tentativa de entender cognitivamente essa entidade. De cara, eu já digo, eu caí nessa, que eu chamo de armadilha, durante décadas também, achando que daria para entender o profundo cognitivamente. Inclusive, acho que semana passada eu passei um resumo de um livro do Michio Kaku, sobre a equação de Deus, acho que passei para o nosso grupo lá, que é a física tentando encontrar uma teoria que dê a conta de explicar o universo. Bárbara tentativa, mas para mim é como tentar misturar azeite com água, são coisas imissíveis, não vão conseguir chegar lá. Mas eu acho que vale o esforço do debate, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Mas para mim são realidades diferentes. A parte mítica, a parte mental cognitiva é uma coisa que a gente usa para entender. O profundo, acho que não dá para... A gente sempre ficará aquém da experiência em si, né? Mas eu acho que vale a pena, e tem valido a pena os nossos esforços como civilização para tentar entender isso daí, que, de novo, eu acho que algumas pessoas tiveram acesso e ainda têm acesso direto, tentam reproduzir cognitivamente e acabam nessa textura que a gente vai conversar aqui, como é que se relaciona com a evolução é que a gente vê a natureza, o desenrolar e desenvolver da natureza. É evolução em andamento, né? E que eu acho que é o que a gente vai bater bola aqui. Legal, concordo plenamente com tudo que você acabou de mencionar, não tenho nada a acrescentar. Vamos tentar dar continuidade àquele raciocínio que eu iniciei e vamos ver até onde a gente pode chegar nisso daí. Falando de evolução, como você mesmo mencionou, volta-se à questão, então, da moral, né? Então, a gente tem no reino animal, por exemplo, situações que, ao olhar do homem moderno, a gente pode
simplesmente observar um leão numa savana abatendo, sei lá, um filhote de um cervo, que é o ser mais fraco ali, dentre centenas de antílopes que estavam pastando por ali, né? Aquela criatura mais à deriva ali entre aqueles seres, um filhote, foi abatido por um leão. E a gente, né, olhando aqui de fora, nossa, mas que covardia, um leão tão forte como aquele foi lá e abateu um filhotinho indefeso, né? E isso para nós, ou para mim pelo menos, me passa uma sensação de maldade, de crueldade contra outra espécie. Mas isso, obviamente, é uma concepção nossa, vinda de fora. Nós temos essa questão da moral, né? Entre discernir entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado, né? Da mesma maneira que a gente pode observar, de repente, pássaros tomando conta de seus filhotes, alimentando eles ao longo de um determinado período de tempo, e observar o carinho com que um pai pinguim, por exemplo, né? Acho que talvez seja uma exceção no reino natural, né? Do pai tomar conta do filhote enquanto a mãe vai se alimentar no oceano, e observar ali e fazer também, mais uma vez, né, ter um senso de valor ali, atribuir o caráter de bondade daquele pai que cuida do seu filhote, e aí fala, nossa, mas que pinguim bom, porque ele está tomando conta do seu filhotinho. Mas, na verdade, isso, mais uma vez, é um julgamento nosso pelo olhar de fora de uma criatura dissociada e com essa capacidade autorreflexiva. Porque no reino natural, a questão moral simplesmente não existe. As coisas são feitas de forma espontânea, levadas pelo instinto, até onde sabemos, né, até onde a ciência consegue explicar esses comportamentos. Então, onde entra aqui, então, a linha de raciocínio? Se a gente observar todos esses comportamentos, e aí a gente trazer essas questões para a espécie humana, também podemos observar em nossa espécie atos insanos que julgamos certos muitas vezes e muitas vezes errados né, damos ali um senso de valor. Por exemplo, essa semana tive acesso a um vídeo extremamente chocante da BBC retratando os hospitais lá no Afeganistão, onde crianças estão morrendo às pencas por má nutrição, simplesmente. Então, assim, o hospital não dá conta de atender as crianças, muitas delas entre 1, 2, 3 aninhos no máximo, sem os cuidados devidos, porque não estão bem alimentadas, ali subnutridas, e acabam falecendo no hospital, mas assim, uma atrás da outra. Eles dão conta de imagens bastante fortes, muito realmente chocantes. E aí a gente pensa, né, mais uma vez, um julgamento de valor, caramba, da mesma forma que eu observo o leão, da mesma forma que eu observo o pinguim, eu não posso deixar de observar a minha própria espécie e observar aquilo e falar, isso não é bom. Então, essa capacidade autorreflexiva de você observar as coisas ao redor e ter um senso de valor em relação àquilo, pesar da balança, isso é bom, isso é ruim, isso é bem-vindo, isso aqui é indesejável, é uma característica muito intrínseca de nós, seres humanos. Então, atribuir a Deus logo do início essa mesma capacidade, e aí você cair, né, naquela vala comum de tipo, poxa, mas como é que um Deus tão bondoso, misericordioso, fazendo as coisas de forma premeditada e planejada, permite absurdos como esse, em pleno século XXI, acontecerem ainda, né? Então, é muito contraditório, né? E esse é o ponto que o Kastrup, né, fica jogando o tempo todo ali na entrevista, e aí a partir daí que eu já decolo e passo para outras instâncias de raciocínio. Mas, até aqui, o que você teria a acrescentar nesse aspecto? Não, só corroborar o que você falou mesmo e dar outras pinceladas. Moral e ética, hoje eu vejo como um tipo de inteligência, assim como inteligência espiritual, inteligência intrapsíquica, inteligência espiritual, inteligência emocional. O que a gente considera certo e errado, e tem variado com o tempo, tem variado com o local, tem variado com a civilização, né? Sempre existiu, é da criatura inteligente, da criatura autorreflexiva. A gente transpor isso para essa divindade que a gente criou, para mim, seria um passo natural de ser feito. E o paradoxo vem de onde? O paradoxo vai vir sempre dessa condição de que a gente está querendo entender cognitivamente uma entidade, um poder que não se pode entender cognitivamente. Na minha opinião, não dá. Por isso que os paradoxos vêm. É outra esfera de atuação. É como se fosse, de novo,
A física daria conta da fisiosfera do mundo inanimado, a biologia engloba todo o inanimado da questão da vida, a física não tem nada a dizer com relação à biologia. A biologia dá um salto quando entra a mente na jogada, a mente autoconsciente vai além da biologia, a biologia não pode explicar a mente está acima dela, é outra fase, é a noosfera. Quando chega na teosfera, engloba muito mais, não dá, são reinos diferentes. A física não tem nada a colocar sobre aquilo. A mente querendo entender a teosfera, ela vai usar, a única maneira dela poder ter o mínimo de mecanismo até linguístico vai ser por meio dos paradoxos, ou usando ou sendo questionado a respeito. Paradoxos deverão acontecer. É como se do salto da... eu acabei de falar supostamente do englobamento, da holografia, do holograma do mais básico para o mais complexo. Mas trazendo o caminho de volta do profundo para a teosfera, para a alma, para a mente, para o corpo, o organismo e para o corpo físico inanimado, do passo que se dá entre o todo, o tal, o profundo, na hora que ele volta para a mente, a única maneira de entendê-la é por meio de paradoxos. É a única maneira. Porque é só aí que entra o certo e errado, o bem e o mal, o claro e escuro. No não dual, o próprio nome diz, o não dual é o único que não tem um segundo. É o único que não tem um segundo. A partir dali para baixo, tudo tem. E é compreensível que assim seja, que no momento que a gente cria um Deus, ele vai ser paradoxal e ele não vai dar conta de responder um monte de coisa. E aí o que a gente faz como civilização? A gente finge que não vê, empurra para cá ou cria justificativas. O que as religiões e as seitas fizeram e fazem até hoje. Elas criam justificativas. Que, entre nós, é perfeitamente entendível, compreensível, mas que não satisfaz mentes como a nossa, pessoas como nós que estamos a lei, mas que ainda regimenta bilhões de pessoas no mundo. Com toda certeza. Bom, nesse ponto, acho que a gente poderia falar sobre um aspecto em particular, que é uma derivação, digamos assim, é uma bifurcação aí ao longo do nosso caminho de entendimento, ou do nosso encadeamento de associações, que é a questão do profundo, né? O capítulo O Profundo, em particular, do livro Os Semeadores de Vida, que fala sobre a existência, né? Ou a defesa a existência de um Deus que aprende, que evolui ao longo do tempo, e não seria um Deus perfeito, um Deus que sabe tudo, é um Deus que está aprendendo, né? Bom, aqueles que não leram o livro, por favor, leiam, né? Lá tem toda uma linha de raciocínio que é seguida para chegar nesse ponto em particular, mas cai como uma luva também aqui na onde nós queremos chegar, porque a partir daqui a bifurcação é minha, não é mais de Kastrup. Ou seja, se há um Deus em ressonância com essa parte instintiva da natureza, que é deliberada, não é deliberada, ela é espontânea, ela surge de sopetão, né? É mais forte do que ela mesma, no sentido da explosão de um vulcão, ou de um tsunami que é violento e obviamente, explode com tanta energia e vai matar todo mundo que estiver ao redor, não tem jeito, a natureza é assim, né? Muitas vezes é bela, mas muitas vezes é violenta também, né? Carrega aí a dualidade consigo. Isso seria fruto o quê? De um Deus que está aprendendo com a própria experiência, está tentando entender a si próprio, né? Esse esforço de tentar entender através de sua criação ou da dissociação que ocorre como origem dessa mente cósmica, através de suas criaturas dissociadas, para estar entendendo o que se passa consigo próprio. Bom, então, essa ideia de profundo, acho que casa muito bem com essa ideia de natureza espontânea de Bernardo Kastrup, embora ele não tenha dito isso, mas acho que, no meu entendimento, pelo menos no entendimento parcial, a gente consegue dar conta de entender que há um Deus aí que está, de forma espontânea, atuando e vai aprendendo com a sua criação, e assim se desenvolve, assim evolui. Da mesma forma que o próprio Jung retratou naquele livro, deixa eu ver se eu lembro agora o livro, eu comecei a ler esse livro, mas não consegui terminá-lo, dentre outros 10, que eu acho que eu estou abrindo livros e não consigo terminar eles de jeito nenhum, né? Que é alguma coisa de Jó, eu não vou lembrar agora. Bom, mas enfim, em um dos nossos episódios a gente fala justamente sobre essa ideia de um Deus que é espontâneo, que é furioso, né, que é inconsequente, e a partir do momento que ele se encontra com Jó chega para ele e fala, pô, mas que sacanagem, eu sou aqui, né, um cara tão bonzinho, sigo seus preceitos,
rezo todos os dias, e você veio, né, e aqui me joga desgraças, acaba com a minha vida, por que isso? E aí Deus, não, lógico, isso dentro da mente do Jung, muito criativa do Jung, resolve falar, não, realmente você tem razão, eu vou encarnar para sentir na pele aquilo que você sentiu, e aí, né, a encarnação de Cristo ocorre por aí, enfim, essa é a história mais ou menos. Não terminei o livro ainda, preciso terminar para fazer um juízo de valor mais adequado. Bom, onde eu quero chegar com isso, sem me perder, porque o assunto é bem complexo. De que, de repente, esse Deus que as principais religiões e alguns mitos ao redor do mundo falam, que seria um Deus que age de forma deliberada, desculpa, ao contrário, que age de uma forma, de forma deliberada, de uma forma planejada, não seria exatamente Deus que criou o universo, mas talvez Deus, pela percepção local de uma criatura ou de um conjunto de criaturas muito poderosas, que pela visão das pessoas da época poderiam deduzir que se tratavam de deuses, mas não seria o Deus último, e sim criaturas muito poderosas de âmbito regional, que talvez tivessem criado o ser humano ou as condições locais. Ou seja, o que quero dizer com isso? Que, de repente, aquele Deus bíblico, né, ou o Deus, o Alá, ou outros deuses aí, não seria Deus que criou o universo, mas simplesmente outras formas de vida muito poderosas que foram confundidas com deuses. Tamanho era o poder dessas criaturas. E aí, lógico, a coisa vai ficando cada vez mais polêmica e cada vez com menos enraizamento em evidências. Mas tudo bem, estamos aqui, né? Esse aqui é o mote do nosso projeto aqui em Contatos Insólitos, em mergulhar em águas nunca antes navegadas, né? Então, o que você acha dessa ideia, pelo menos por enquanto, nessa tentativa de construir alguma coisa a quatro mãos aqui? Não, é muito bom. Alguns comentários, pitacos. Continuo achando o livro Exterminadores de Vida genial, recomendado para todo mundo que está vendo aqui. Continuo achando que o capítulo do Profundo e a ideia do Profundo que o Carlos Paz coloca lá é genial, mas hoje já vejo com outros olhos também, eu acho que cai na mesma armadilha de todas. É uma tentativa cognitiva de tentar descrever alguma coisa que precisa ser experimentada, né? E como tudo, e eu vou usar até uma analogia sua, eu acho que a linguagem dos Exterminadores de Vida é muito bonita, inclusive a parte metafórica é muito bonita, mas a linguagem é um mapa. O território, o profundo, é muito maior, mas a linguagem, o mapa não dá conta do território. Para mim, eu achava que estava muito próximo, confesso. Hoje, eu acho que está muito longe. Talvez seja o melhor mapa que tenhamos. É o melhor mapa que tenhamos, mas ainda é um mapa. O território é vastíssimo. A única diferença é que, ao contrário do que eu pensava antes, hoje é possível experimentar o território. Mas isso a gente deixa para outro dia. Segundo, eu acho perfeitamente compreensível que esse Deus que você acabou de escrever seja assim, tipo Yahvé. Por quê? Porque o tamanho do universo naquela época era a Terra e as estrelas. Então era isso. E a Terra era o centro de tudo. Então era perfeitamente concebível que eles pensassem, quem criou isso aqui, essa abóbora, não tem nada além disso. E nós somos a imagem e semelhança disso. E nós devemos orar para isso, devemos ser submetidos a isso. Então, para mim, é perfeitamente compreensível isso. Perdurou durante milhares de anos, e agora, depois que a gente começou a ir para fora, as religiões tentam adaptar, tentam dizer que vale. Até 200 anos atrás, fizeram cálculos, a própria religião, não sei se foi a católica, mas os cristãos, em geral, disseram que o mundo tinha só 6.000 anos e que os fósseis não dariam conta de explicar tudo isso. Enfim, eles tentam se colocar, mas não vão mudar o conceito, porque o conceito é basicamente fundamentalista e calcado no homem, nessa ideia, com os nossos defeitos, com os nossos erros. Então, atribuir a esse Deus... um Deus que nos pune se a gente não se comportar bem, compreensível, porque nós somos assim. Um Deus que nos salva se nós nos comportarmos bem, um Deus que nos privilegia se nós nos submetermos a ele, perfeitamente humano. Existem alguns grupos cristãos que se atualizaram e superaram a maneira fundamentalista de enxergar esse Deus? Sim, aos montes, mas eles ainda são minoria.
A visão fundamentalista ainda prevalece. E na multiplicação de seitas e grupos pentecostais e cristãos do mundo inteiro. E parece, pelo que eu estava estudando, na parte do Islã, a mesma coisa. Há grupos que se atualizaram, que conseguem ver esse Alá, talvez muito próximo de como a gente veria o profundo, mas são minoria. E explicam por que coisas como o que está acontecendo no Afeganistão ou em lugares em que se sufoca, em que ditadores tomam conta e sufocam a população, à mercê dos demais, acontece em pleno século XXI, em plena segunda década do século XXI. Porque essa ideia da imagem fiel desse Deus é bem humana, e a humana falha, e esse Deus é falha. Verdade, cara. Bom, cai naquela velha frase, né? Criamos Deus à nossa imagem e semelhança, né? E talvez, cara, o grande presente, né? O grande legado que o livro Semeadores tenha deixado é justamente essa palavra profundo, né, cara? Porque, embora você tenha dito que a coisa evoluiu para você, e acho que para mim também evoluiu, embora não tenha parado para pensar a respeito, sinceramente, sobre a minha concepção de Deus, mas concordo que é uma coisa que nos passa a sensação de ser um território muito maior do que o mapa dá conta. De qualquer maneira, essa palavra profundo, ela se encaixa aí perfeitamente, né? Ou seja, a gente não sabe qual que é o fundo dessa história. É profundo porque não se acha o leito desse oceano, né? Não se sabe até onde vai isso daí. Então, nesse sentido, acho que a palavra foi perfeita, foi um perfeito encaixe aí. Mas, voltando aqui, veio né? de fora. Sim. E supostamente veio de fora. Supostamente sim. Mas voltando àquela linha de raciocínio, então vamos lá, vamos viajar na maionese aqui, porque aqui não tem ninguém para nos barrar, ninguém aqui para dizer o que é certo e o que é errado, até onde a gente pode ir. Bom, então, vamos supor que ao longo desse processo, outros seres, ou de repente outras civilizações, tenham criado o ser humano. Então vamos imaginar lá, no livro do Gênesis, né, por exemplo, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, como a representação do quê? Porque eles tiveram acesso à árvore do conhecimento, né? E tiveram acesso a esse fruto que daria a eles o quê? Conhecimento. E talvez a expulsão do paraíso justamente seja essa ideia de cair na metacognição, na autorreflexão. Por quê? Aparentemente já estavam nus, e a partir daquele momento a concepção de moral recai sobre eles. Opa, estamos nus, o que estamos fazendo, né? Onde estamos? É como se você tivesse acordado no meio de um sonho, né? Que até então estava ocorrendo de forma espontânea, de forma não autorreflexiva, e a partir daquele momento, opa, cair na metacognição, né? Então, lógico que isso é uma coisa metafórica, mas é uma possibilidade, por que não, né? E de repente, essa expulsão do paraíso seria uma expulsão de um paraíso local, né? Ou seja, localmente, talvez, a gente tenha comido um fruto prematuramente, sem ter a capacidade, ou sem estarmos preparados para esse conhecimento, entendeu? E daí faria sentido a gente ainda estar numa fase muito cheia de altos e baixos, assim, muito irregular, muito ainda fresca em termos de autorreflexão, ao ponto de a gente conseguir fazer coisas belíssimas e maravilhosas e, ao mesmo tempo, fazer coisas altamente destrutivas e insanas. Né? Então, talvez isso explicaria essa coisa de cair na metacognição de forma prematura demais, nos deu um poder que a gente não sabe lidar direito com ele ainda, né? Como dar, por exemplo, um automóvel na mão de uma criança. Então, essa reflexão que eu tive, né, também embaixo do chuveiro, que lógico não foi tão longa assim, porque senão eu ia estar gastando uma conta de luz em casa, foi tudo um pacotão que caiu na minha cabeça de uma forma rápida. E aí, cara, talvez, né, falando sobre esse Deus local, estejamos falando aí, e aí a coisa fica mais polêmica ainda, em relação aos fenômenos ufológicos que aparentemente nos acompanham desde que nós nos conhecemos por gente. Não vou também aqui avançar muito no território dos achados arqueológicos dúbios, né, das forçações de barra que ocorreram ao longo do caminho, mas de uma forma ou de outra, muitos mitos e muitos enigmas ao longo da história apontarem para essa possibilidade de nós estarmos sendo visitados continuamente por esses seres. Ou por coisas que nos parecem dar a ideia de que existam seres por trás dessas coisas, como luzes no céu, objetos e coisas assim ao longo da história, né? Então, se de repente somos fruto dessa criação, faria um pouco de sentido, pelo menos, a recorrente visita ou acompanhamento dessa espécie diferentona aí, que somos nós,
e que fomos criados. Eu acho que também o próprio Charlie, o Carlos Roberto Pazuello, hoje Verônica, nos disse de algum texto apócrifo de que nós seríamos, na verdade, filhos do diabo e não filhos de Deus, né? Teria algum texto apócrifo falando isso, não vou lembrar mais nem a pau agora qual seria o texto apócrifo falando sobre essa versão. De qualquer maneira, o que você acha até esse ponto aqui, para que a gente possa prosseguir depois? Vou rebobinar daqui para o começo. Então, essa parte, se não me engano, vem da interpretação que ele dá do Sanat Kumara e de Semjase, das criaturas que teriam vindo para cá, e uma interpretação bem particular dele, que é bem legítima, bem bacana, mas não deixa de ser uma interpretação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação ao universo local, dois aspectos. Primeiro, tem gente que acha que o Yahvé descrito no Velho Testamento seria um ser, digamos, fora desse planeta, extraterrestre, tão poderoso que seria visto como um deus, e bem local. Favorece um grupo específico de pessoas, pune outro grupo de pessoas. Quando eu digo pune, inclusive, extermina, mata, é cruel. E teria convivendo com outros aqui que não foram retratados, porque quem deixou os textos escritos limpou os outros. Teoricamente, haveria outros aqui. Esse é um ponto. Um dos livros mais famosos do Benítez, além da série de Cavalo de Troia, é Rebelião de Lúcifer, calcado em cima do livro de Urântia, 1091 páginas, que descreve uma hierarquia universal que fala de universos locais. E o nosso seria uma parte desse universo, uma região específica desse universo, que seria o controle de uma divindade, seria Micael de Nebadon, que algumas pessoas interpretariam como Jesus, né? Então, até nisso, algumas pessoas do passado, talvez tendo experiências diretas de Satori, de Moksha, seja lá o que for, tenham visualizado esse tipo de hierarquia lá fora, e tenham visto que parece que funciona mais ou menos assim. Então, não estaria descartada essa ideia de uma liderança divina local, né? Voltando um pouco antes, eu acho legal voltar a falar do Éden, da expulsão do paraíso, porque eu estou começando a ver de outra maneira. O pessoal da teoria integral não vê o episódio como expulsão do paraíso. O pessoal da teoria integral vê o seguinte: a mesma força que começou no Big Bang e veio até nós, e nós somos o quê? Nós somos a quintessência da complexidade do Big Bang. O Big Bang eram muonzinhos, eram partículas que não formavam nem átomos. E olha o que somos nós, criaturas conscientes autorreflexivas. Totalmente anti-entropia. Anti-entropia. Essa mesma força que, inclusive, nos fez sair nesse planeta, nos fez sair da meba até nós, é a força, é o que eles chamam de o profundo em ação. A evolução é o profundo em ação, é se sendo cada vez mais complexo para dar sentido a ele mesmo. Bárbaro. Em algum momento dessa parte, criaturas como nós pode ser classificado em 3 etapas: pré-racional, racional, como nós estamos, e supra-racional. Quando vai além, é o transpessoal, é o transracional. O pré-racional seria a parte de que estaríamos supostamente no paraíso. Não temos consciência, pré-racional. E, ao contrário do que se coloca no Gênesis, o pessoal da teoria integral diz o seguinte: não, no momento que a racionalidade pintou, nós fomos expulsos. Aquelas criaturas não foram expulsas, elas saíram caminhando. Elas adquiriram racionalidade, elas saíram. Vamos explorar. Somos exploradores. Isso aqui está para a gente. Adão começou a dar nomes às coisas. Isso é árvore, isso é um animal, racionalidade. E aí, diferentemente de talvez o que você pensou, porque eu acho que você usou o termo, a gente caiu muito rápido na parte racional. Não, talvez a gente esteja num processo ainda racional, a caminho do supra-racional, do transpessoal. E nesse intermediário acontece de tudo. Acontece desde a gente ter muito impulso ainda da parte pré-racional, humana, instintiva, 3 chakras básicos, e ao mesmo tempo insights e coisas dos 4 superiores. Como o Plotino disse, nós estamos no meio do caminho entre as bestas e os deuses. E é claro que vai ter dicotomia aí, é claro que vai pender para um lado e para o outro. Mas tudo indica que tem uma força que está nos levando inexoravelmente para a supra-racionalidade. E alguns de nós já sacaram isso. Alguns de nós tivemos experiências, têm tido experiências transpessoais, que está além da razão.
e são perfeitamente justificáveis, experimentáveis e conferíveis com outras pessoas que tiveram as mesmas experiências. Muito legal. Eu não conhecia essa visão da teoria integral para o livro do Gênesis, cara. Realmente é bem... Mas não é boa, é interessante? Bom. Eu saio caminhando, eu saquei, eu não estou mais nesse cativeiro, dá licença, eu tenho um mínimo de racionalidade, vamos explorar. Agora eu tenho racionalidade, agora eu entendo minimamente como é que eu estou. Eu não tenho que ser escravo disso aqui. E muda a perspectiva, né? Acho que fica mais legal. É bem legal. Também não tem que parar para pensar um pouco a respeito, mas assim, em princípio é legal, é legal. E explica um pouco, se são momentos, como uma criança até os 7 anos é uma coisa, dos 7 anos até o final da adolescência é outra, e o adulto é outra. O nível de entendimento é outro. Até os 7 anos, até os 3 anos, talvez ela pode ser considerada pré-racional. Ela não entende direito a vida, ela ainda está muito umbilicalmente. Ela começa a entender o exterior dela e começa a atuar dela até o dia que, eu tenho um nome, eu quero explorar, eu quero me atrever às coisas. E o supra-racional seria, os sábios. O que é um sábio? Uma pessoa que entendeu mais ou menos algumas das leis do jogo cósmico e navega mais ou menos bem com ela. Sabendo que tudo está lá dentro dele. Ele está ensinando muita coisa. E o sábio, necessariamente, ele tem que ser transracional. Ele tem que ser transracional. Ele vai entender a dor, vai entender o sofrimento, vai olhar, vai entender e vai... É parte do jogo cósmico. Mas o jogo cósmico é muito mais interessante. Ele tem consciência de que ele entende algumas das leis, mas ele tem absoluta consciência de que ele mal sabe o que ele não sabe. Exatamente. E está confortável com isso. Exatamente. Essa é a sacada do sábio. Bom, vamos ver se a gente consegue... Vamos voltar. Porque a temática é complexa e o tempo é escasso, mas vamos lá, então. Bom, dentro dessa perspectiva, então, cara, de criaturas locais terem sido criadas por um Deus, entre aspas, local, a gente poderia também especular a respeito daquela teoria ou do que vem sido discutido muito hoje em dia, né? Está muito em voga esse assunto, que é a questão de nós sermos ou estarmos dentro de sermos subproduto de uma simulação, ou a gente estar vivendo ou presenciando ou imersos em uma simulação, né? Uma verdadeira Matrix. Uhum. Por quê? Porque, do ponto de vista local, talvez fizesse sentido. Num sentido mais amplo, bom, a gente teria que fazer, acho que, um episódio só para falar sobre isso exatamente. Não me parece muito plausível que a gente seja simplesmente uma simulação no sentido universal. Mas localmente, cara, logo, obviamente, salvas as devidas proporções, e eu acho que aquilo que nós entendemos por simulação está muito longe ainda de dar conta do que seria uma simulação de verdade. Ainda assim, eu acho que, metaforicamente, a aproximação seria viável. Ou seja, talvez aqui como um experimento, né? Como uma matrix ou uma simulação de âmbito local, tudo que a gente vivencia hoje está sendo observado de fora por esses seres que, de alguma forma, acompanham o nosso processo. Por quê? Por terem essa culpa, entre aspas, nas costas, que Deus não teria, porque não teria sido essa criatura... criatura não, né? Porque se é Deus não é criatura. Mas não teria sido esse ser que teria criado tudo de forma premeditada, mas aquele Deus espontâneo que está aprendendo com sua própria criação, e, no sentido local, permitiria que experiências de construtores de mundos, como é o título do nosso tema de hoje, pudessem fazer. Da mesma forma que nós também construímos os nossos mundos, mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou fazer um corte aqui para que você adentre e depois falar sobre a nossa perspectiva, descendo aí nas escalas de capacidade em níveis de poder, de construir também os nossos próprios mundos. Mas vamos lá, até aqui então. Legal, até aí. 2 coisas que eu acho legal. Veja até que ponto, eu não sei se passou pela sua cabeça isso, veja até que ponto o título mesmo de construtores de mundos, dependendo de como você avaliá-lo, quão próximo ele pode ser dos semeadores de vida. Sim. Depois eu pensei, tem muito a ver com interessante. Isso. É que eu quis ampliar, porque os semeadores de vida, a concepção que ele propõe, pelo menos se eu entendi direito, né, estar muito mais associado com as entidades alienígenas. Mas construtores de mundos, eu quis jogar a gente para dentro dessa responsa também,
de que nós estamos também nesse treinamento e já fazendo isso sem pensar. Mas vamos lá. Eu percebi, mas eu acho que daria um belo papo também, pegar um galho e desenvolver legal. Me ocorreu agora isso daí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a palavra simulação, ela traz para a gente já todo um conteúdo que a gente precisaria também, talvez, se não destrinchá-lo totalmente, mas pelo menos dar um alô. Exemplo. Primeira coisa que me ocorre, vamos pensar numa simulação de hoje de uma autoescola. Eu vi, na minha época não tinha isso, mas hoje tem simulação de autoescola. O pessoal senta no carrinho lá e faz. Eu aposto que aquele programa lá, ele é limitado. Ele não tem infinitas possibilidades. Ele tem muitas possibilidades, mas ele não tem infinitas possibilidades. Eu não jogo videogame. Você já jogou? Joga, talvez. Eu não sei se videogames são ilimitados, as possibilidades. Eu acho que ele é limitado. Eu acho que ele tem um número finito de fases e tal. Essa é a ideia que a gente tem de simulação. Eu acho que no nosso caso, se a gente vai na simulação, talvez ela não seja limitada. Talvez o profundo, de cima para baixo, ou essas outras criaturas que estariam simulando conosco, teriam dado uma abertura grande o suficiente para que tudo o que a gente pudesse fazer aqui não fosse necessariamente determinístico, mas sim com um nível de livre-arbítrio bem interessante, de tal maneira que resultados não esperados fossem possíveis de acontecer. Porque numa simulação, num videogame, quando espera-se que o fulano chega no nível máximo, seguindo um específico caminho. As pessoas costumam dizer, existe um caminho certo e infinitos caminhos errados. Né? Por que tem que ter uma simulação determinada para a gente, para nos dar uma autoconsciência, para nos forçar num cativeiro tão grande que a gente só tem uma maneira de se mexer? E outra, os próprios observadores, os supervisores da simulação, também não estão sujeitos não estariam eles também sujeitos a outros supervisores que estariam nos olhando, e assim, em cadeia, universos cada vez maiores, holograficamente, chegando no profundo, que é o não dual, que criou todas essas leis e que deu o primeiro start, o peteleco, puf, vai. E a partir daí está tudo valendo. Está tudo valendo. Sim. É uma simulação aberta. Acho que o que eu estava procurando era aberta. Legal. Não, eu gostei do termo, porque simulação aberta também cai como uma luva no seguinte sentido. Talvez, já que você está falando de possibilidades infinitas e não determinísticas, né, e não na limitação da simulação, mas sim na possibilidade de você transcender essa própria limitação, de que talvez esteja previsto nessa simulação de que você consiga, em determinado momento, perceber que isso é um jogo e da possibilidade de você perceber, não só perceber, mas de que você possa sair do jogo. Ou seja, e aí essa possibilidade de sair do jogo é justamente, lógico, tudo aqui é metáfora e tudo aqui é simplesmente uma tentativa de simbolicamente representar o que está acontecendo. De você, ao sair do jogo, isso estar analogicamente em uníssono com a ideia da transcendência, né? Com a ideia de que sábios, que místicos, em determinado momento, percebem que existe um todo, existe a consciência universal, e de você sair dessa simulação, sair dessa matrix concentrada e cada vez mais solidificada no formato tridimensional, que a gente, pelo menos, possui aqui nesse momento, e aí você consegue observar de fora que isso é um grande jogo, e aí você pode até voltar para esse jogo se você quiser, mas aí já sabendo quais são as regras, e aí a ideia do sábio que você mencionou há poucos momentos atrás, cai como uma luva também nesse ponto em particular, né? Não é isso exatamente o que acontece quando a pessoa consegue entender, consegue ter uma experiência de iluminação, um satori, experimenta o profundo, sabe o que é, mas é uma experiência de pico. Volta, entende, é isso, essa é a realidade, bárbaro. Só que a minha realidade transcendental é ali. Então, existem 3 maneiras de eu sentir o profundo. O profundo em terceira pessoa, do qual nós falamos. Eu converso com você sobre o profundo. Profundo em segunda pessoa, eu me dirijo ao profundo e oro, contemplo, me experimento, tento entendê-lo. Existe o profundo em primeira pessoa. Quando eu sou profundo, eu sou a representação profunda nessas coordenadas de espaço-tempo. Os grandes mestres sacaram isso. Olha só, fazendo analogia com a simulação. Eu experimentei o profundo, eu tive uma experiência de pico, voltei. Eu sei que o jogo é maia, eu sei que é a civilização, vou jogá-lo.
Eu entendo um pouquinho das regras, vou jogá-lo porque eu sei que é importante, mas eu sei que a realidade é maior e eu sei que aquilo que eu sou, em essência, eu sou o não dual e mais, eu sou o mesmo dos supervisores que estão olhando aqui. Na essência, nós somos iguais. Hoje, os extraterrestres, os supervisores, são melhores tecnicamente, tecnologicamente do que eu, são mais aparatados. Eu estou numa posição tecnologicamente, biologicamente, cognitivamente inferior. Mas o termo que me ocorre agora é espiritualmente, melhor, encontrei uma palavra melhor. Consciencialmente, somos a mesma coisa. E quando eu consigo deixar isso e consigo experimentar isso, somos iguais. E nessa hierarquia, nessa simulação, tem que ter espaço para mim, Maia, tem que ter espaço para os supervisores, os ETs e outros, até chegar no não dual. E o caminho é lá. É do Big Bang até lá. Da pré-racional para o racional para o transracional, o caminho é essa força que nos traz, vai nos levar inexoravelmente para lá. Perfeito, sensacional. Cai como uma luva em tudo que a gente está falando até o momento, né? Explica muito. Mas essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Cara, e assim, bom, 45, mais 15 minutinhos, acho que dá. 15 minutinhos. Dá. Bom, enfim. Bom, o que acontece, cara? Talvez, simplesmente talvez, dentro dessa simulação, né, que volta a dizer aqui que é importante frisar que estamos apenas especulando, a gente esteja treinando o quê? A construção de mundos. Porque nós construímos mundos de uma forma muito específica, regionalmente, pessoalmente, inclusive, né? Ou seja, que mundo que eu construo para mim mesmo? É um mundo onde eu vou ter um papel específico, vou casar, vou ter filhos. Que livro que eu estou escrevendo? Né? Qual que é o livro da vida que eu escrevo? Em compatibilidade com as religiões e com a moral vigente, em uníssono com as regras estabelecidas do momento em que vivo, das regras sociais pré-estabelecidas, ou sou um contraventor, sou uma pessoa que não se conforma com com as regras do momento, vou tentar burlar, vou tentar ser violento, eu vou querer que as coisas sejam do meu jeito, não do jeito que o jogo está mostrando para mim, e vou querer burlar tudo isso daí, vou causar sofrimento, vou causar dor, etc. Cada um vai construir o seu tipo de mundo, de acordo com as circunstâncias, as capacidades cognitivas, as capacidades introspectivas, espirituais, conscienciais, enfim, tem uma série de fatores que contribuem para que eu consiga pessoalmente ou individualmente construir o meu mundo. Da mesma forma, nós como sociedade, como cidades, como bairros, como países, também temos essa capacidade na confrontação ou na cooperação interna de construir os nossos próprios mundos. Então, construímos países, construímos instituições, construímos organizações que extrapolam os países, como a ONU, por exemplo, a própria União Europeia, e assim por diante, e até o planeta como um todo. Então, nesse processo, como é um processo recente ao longo da história, ele ainda é muito instável. Construímos mundos e destruímos outros, né? Então, até usei no descritivo, né, no texto descritivo desse episódio, a ideia, né, de que agimos feitos colonizadores espanhóis, destruindo templos incas e construindo igrejas católicas por cima desses templos incas. E assim vamos treinando, né, essa nossa capacidade, que muitas vezes ela é positiva, propositiva, que inclui, mas em outros momentos ela exclui, em outros momentos ela extirpa, em outros momentos ela destrói completamente. Justamente por essa capacidade que é instável ainda, a gente não tem... E talvez lá no futuro, sabe-se lá quando, se a gente não destruir a gente mesmo ao longo desse processo, a gente consiga chegar em um momento e perceber que, nossa, nós temos essa responsa. Por quê? Aquela ideia de moral que Deus, no sentido mais amplo possível, a consciência cósmica, em um certo momento percebeu que a metacognição seria uma habilidade bem-vinda, a gente tem que chegar nesse nível de maturidade para perceber, poxa, muito melhor do que destruir é construir, muito melhor do que acabar com tudo é zelar por aquilo que já existe e aquilo que foi capaz de nos trazer até aqui. Então, eu vou construir mundos que sejam amplificadores dessa capacidade, dessa potencialidade criativa que objetiva abarcar níveis de consciência cada vez mais abrangentes, né? Então, esse foi um dos pedaços finais da sensação que eu tive abaixo do chuveiro. O que você acha disso?
Eu acho genial. Eu acho que você descreveu, em outras palavras, usando outras metáforas, esse processo da nossa movimentação inexorável do pré-racional para o racional e o suprarracional. Quando você fala da instabilidade, era de se esperar que assim fosse, porque é eminentemente um processo empírico. Não há um livro, não há um manual de instruções. Há que ser feito por tentativa e erro. E mais, muitas pessoas já sacaram, já chegaram nesse ponto dessa terceira fase, quando já perceberam, não, nós temos que ter uma situação supranacional, supra-religiosa, supra-ideologia, supra-tudo. Milhares, talvez milhões de pessoas já tenham sacado disso, mas ainda são poucos perto dos bilhões que ainda estão nessa fase mediante. Isso sem contar alguns que ainda estão, talvez, com a fase do pré-racional muito forte ainda, muito fundamentalistas ainda, porque estão preocupados só com a sobrevivência. Então, era esperado que isso acontecesse. Criadores de mundo somos, sem dúvida nenhuma. E eu acho que está inserido no código-fonte do jogo cósmico. Serão cada um de vocês individualmente criadores dos seus próprios mundos e mais, está previsto no código-fonte que só terá sentido se for relacionado com outros selfies, outros eus com E maiúsculo. Eus cósmicos, eus conscienciais. Está previsto isso no código. E é muito legal. E está previsto essa fase instável, está previsto. E está previsto o risco de aniquilação. Muitas civilizações devem ter se aniquilado. A gente recebeu informação de que um suposto planeta, que a gente foi denominado para a gente Apo, teria sido destruído e deixado o seu exterior totalmente destruído, como um exemplo da estupidez que eles chegaram a acontecer. A gente não está descartado esse risco para que aconteça para a gente. Mas isso implica que não tenhamos tido grandes sábios que tiveram essa sacada do não dual e estão apontando o caminho há milhares de anos? Não. Há milhares de anos tem gente apontando esse caminho. Há milhares de anos. Usando palavras, usando texto, usando tudo. E eu acho que é isso. O movimento é inexorável. É inexorável. Nós estamos indo em direção a eles. Mas não é linear. E não está previsto que seja linear. É como pinball. A nova geração não vai saber isso, mas a bolinha você não sabe. A bolinha tá louca. A bolinha às vezes vem no meio. Ele lembra quando ela vinha no meio? Não tem o que fazer quando vem no meio. Exatamente. Mas a gente dava pancada na máquina, lembra? Para a bolinha vir para uma... e dava o famoso tilt. Tilt, famoso. Cara, mas talvez, da mesma forma que para a natureza foi muito custoso chegar nesse momento da metacognição, ou seja, milhares de espécies tiveram que se extinguir, talvez um nível de civilização compatível com uma consciência cósmica que consiga sair pelo universo afora e conseguir estabelecer uma relação construtiva com outras civilizações, também seja, embora corra o mesmo risco de autodestruição, talvez seja também uma espécie de um roteiro bem-vindo. Seria interessante e desejável para essa consciência cósmica que mais civilizações desse porte, desse nível, pudessem ser criadas, porque elas seriam, aí sim, né, fazendo analogia com o que você mencionou para mim há pouco tempo atrás, compatíveis com aquela ideia de semeadores de vida, ou seja, a partir daqui, então, a gente não vai mais destruir, a gente vai zelar para o bem-estar daquilo que nós conhecemos por natureza, o universo, ou seja, somos somos o resultado de uma fonte que nos criou e não podemos nos voltar contra ela, mas muito pelo contrário, ajudá-la a ser fortalecida cada vez mais. E aí o próprio universo, no sentido macro, aprenderia e desenvolveria mais rápido, não sei se essa palavra é mais correta, mas talvez de uma forma mais abrangente, através desse tipo de civilizações, desse tipo de construtores de mundos na acepção mais ampla possível dessa palavra. Perfeito. O que é Star Trek, se não a possibilidade de termos reconhecido, depois de guerras mundiais, de que resolver conflitos pela via da violência não nos levou a lugares bons, não nos levou a resultados interessantes, sabendo que existe essa força interior que pode causar dano, mas que cabe a cada um de nós domá-la da melhor maneira possível, inclusive socialmente com leis e regras, mas que no momento que a gente consegue estabelecer minimamente a nossa convivência planetária, suprapartidária, supra-país, supra-ideológica, qual era o caminho básico e imediato? Para fora.
para fora, para aprender com o que tem fora e para semear o que a gente tem de bom fora. É um caminho natural. Para fora do paraíso. Para fora. Então, é natural. É natural nosso. E é esperado. É o que a gente foi. Os espanhóis são um péssimo exemplo, porque a ideia de explorar, porque era muito forte, ali era basicamente chácara básico. Mas essa ideia de explorar, quando os proto-hominídeos surgiram da África, não ficaram lá. A gente sai, tá dentro de nós essa coisa do vamos ver o que tem para lá. Né? Então, de novo, vamos sair do paraíso, vamos ver o que tem lá fora do cativeiro. Mas, ao mesmo tempo, em que esse sair para fora no sentido exploratório e no sentido de... a gente utiliza isso como colonizadores, né? Mas acho que não é uma palavra muito boa, porque acaba tendo uma conotação muito negativa. Mas a ideia de exploradores no sentido de tentar entender mais do que existe por aí, também deve ser para dentro, né? Ou seja, explorar o mundo interior, explorar o profundo do sentido, que aí você mencionou no início desse episódio, no sentido de experimentação, no sentido intuitivo, no sentido introspectivo, digamos assim, porque uma coisa é consequência da outra, ou seja, eu só vou conseguir atuar de uma forma adequada, construtiva, no meio externo, se internamente estiver muito bem estruturado psicologicamente, consciente de minhas ações e com o entendimento apropriado de que fazemos parte, porque essa ideia do fazemos parte de um todo, de uma concepção una, ou de uma consciência que é uma só, vista externamente, você pode observar algumas coisas aqui, ora acolá, observando a natureza, beleza, mas fazendo o caminho inverso, olhando para dentro, aí você deixa de simplesmente observar essas coisas pelo lado de fora, mas internamente você tem essa possibilidade de ser essas coisas, né? E não apenas observá-las, que é uma coisa muito legal que o Bernardo Kessler falou numa entrevista que eu estava ouvindo um pouco dela vindo para cá, para minha casa, agora. Então, assim, essa ideia de o explorar para fora, beleza, mas sem o explorar para dentro, a gente já viu ao longo da história que não funciona. Perfeito. E olha só que interessante, quase te interrompo, ainda bem que você não parou quando eu fiz meu gesto, porque sabe que me ocorreu? Esse explorar para dentro, ele tem dois aspectos também que são muito interessantes. Explorar para dentro, válido, visto de lado de fora, é o que é a meditação, a contemplação. Entre para dentro e veja quem você é, que potencial você tem. E quando você faz isso bem feito, você tem experiências com o não dual, você tem experiências com o profundo, bárbaro. Mas, por outro lado, e aí vai explicar por que a gente está nesse mato sem cachorro, esse mundo tão conturbado. Os primeiros mapas da psicologia, isto é, o explorar para dentro, olhando por dentro, só tem 120 anos. Os primeiros mapas... Então, uma civilização que começou a se juntar na agricultura, nos últimos 10 mil anos, somente nos últimos 120 anos surgiram os primeiros mapas da psicologia, onde eu olho o interior do lado de fora e consigo dizer, você tem esse tipo de comportamento, esse tipo de neurose, e a melhor maneira de poder te trazer para dentro e fortificar o teu self é dessa maneira, é muito recente. Estamos descobrindo isso, estamos ajeitando isso até agora. Então, é claro, e se explica por que a gente está perdido. Por que é tão complexo? Porque mesmo os grandes mestres yogis e sábios do Oriente, quando levam para dentro, tinham suas experiências, sim, mas eram homófobos, eram racistas, tinham todos os problemas que todo mundo tem. Não tinham esse olhar de fora psicológico. Não conseguiam perceber isso. Não conseguiam perceber isso. E talvez nessa representação, né, lógico que é metafórica, entre o Oriente e o Ocidente, o Oriente foi muito perspicaz em fazer essa exploração interna, mas foi muito falho em externalizar toda a riqueza desse mundo interior. O mundo do Ocidente fez ao contrário, né? Colocou para fora, ou tentou construir o conforto, o bem-estar, a ciência, apenas observando o aspecto externo, mas pouco se estudou, pouco se explorou o aspecto interior, né? Então, mais uma vez, né, como diria Siddhartha Gautama, o caminho do meio aí parece ser a melhor forma de lidar com essa dualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de coisas bem interessantes, que a gente costuma valorizar muito a parte do Oriente, que é genial, que é essa parte da interiorização, de tentar ver a nossa essência como profunda em primeira pessoa. Mas
Quando a gente começa a lembrar valorização de todos os seres humanos como iguais, valorização da mulher como ser humano igual ao outro, eliminação da escravatura, essa tentativa de ir além do suprarracional, da pele, do cor, gênero, sexo, etc., é tudo Ocidente. É tudo gente que parou para pensar e olhar para a sociedade da maneira externa. Não faz sentido. O nosso crescer intelectual, o nosso crescer espiritual não está batendo com a maneira que a gente está se comportando. Exato. Né? E eles nunca perceberam isso. E é do jogo. E talvez funcionando como um cérebro mesmo, né? E precisa se relacionar, precisa se trocar, porque tem um lado direito que controla algumas coisas, tem um lado esquerdo que controla outra, mas isso também é uma aproximação. É a nossa típica avaliação separatista. Na verdade, é tudo uma coisa só, que funciona em harmonia. Quando não funciona em harmonia, cai em patologia. Cara, e aqui construímos o nosso próprio mundo de 1 hora. Redondinho. De contatos insólitos, cara. Infelizmente. Bom, eu já previ que ia ser uma coisa muito complexa e abrir muito mais porta do que fechar portas, né, cara? Então, assim, bom, eu acho que deu para explorar um pouco. Conseguimos nos manter nos trilhos. Não, aprendi muito. Eu gosto aí dos trilhos, mas aprendi muito, porque o papo sempre dá muitos insights interessantes, né? Eu acho que esse particular foi legal. De qualquer maneira, vamos ver, vamos pensar ao longo da semana aí, se de repente não dá para dar continuidade a esse papo, ou se não for o caso, a gente arranja, como sempre, a gente arranja mais um assunto. Ele voltará de outra maneira, Ou volta de outra maneira, né? Um pouco mais maduro lá na frente. Mas, cara, muito obrigado, porque você me ajudou, eu pedi a sua ajuda no início do vídeo, você, de fato, me ajudou a organizar melhor as minhas ideias aqui através do texto descritivo, que eu não lembrava mais direito como é que eu tinha escrito, mas agora, no final, deu para perceber que foi muito útil. Criamos um mundo aqui em 1 hora, não? Nós dois construtores imundos no prazo de 1 hora. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, Nilton. Combinado, grande abraço, te cuida. Até mais, tchau. Tchau.